Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa primeira aula aqui de manutenção e operação de sistemas elétricos de potência. Como vimos aqui no nosso cronograma, temos só uma aula, né? Então, vou colocar um videozinho aqui para ver se o pessoal vai entrando aí para a gente dar continuidade à nossa aula. No mercado, não vale só evitar acidentes, mas também prevenir as patologias do trabalho, como lesões ocasionadas por um esforço repetitivo, que podem acontecer num funcionário que não se alongou da maneira correta no começo do dia ou que não esteja sentado da maneira adequada. Cada profissão tem o seu risco e demanda precauções diferentes. Mas existe um profissional responsável por analisar todos os tipos de riscos e precauções dentro de uma empresa. Você pode até se incomodar com alguém pegando no seu pé, mas o técnico em segurança do trabalho está aí para isso. É ele que vai garantir com que todas as normas de segurança sejam cumpridas. Esses técnicos têm muito espaço no mercado. A legislação exige a atuação de técnicos em segurança do trabalho nas empresas, dependendo de fatores como o número de funcionários e o grau de risco das atividades. O mercado valoriza muitos profissionais de segurança no trabalho. O salário desses técnicos começa em R$ 2.600 e pode chegar a R$ 6.200. Hoje, as empresas precisam cuidar para que seus funcionários cheguem em casa sãos e salvos. O conceito de segurança no trabalho tem raízes na Grécia Antiga. Hipócrates, o pai da medicina, foi o primeiro a identificar silicose, uma doença comum entre os trabalhadores de mina de carvão. Séculos depois, os operários de minas da Roma do século I passaram a usar máscaras para se proteger da poeira. Mas esses cuidados só voltaram a evoluir 15 séculos depois, no período do Renascimento. Nessa época, trabalhadores começaram a se organizar em associações, exigindo medidas de proteção, higiene e ventilação, e também fazendo levantamentos de doenças ocupacionais, causadas pelas tarefas no trabalho. Com a Revolução Industrial no século XVIII, o volume de produção aumentou muito, multiplicando também os problemas causados pelo trabalho. Foi na Inglaterra, o berço dessa revolução, que as primeiras legislações de proteção ao trabalhador foram criadas, com medidas preventivas e limites de carga horária. No Brasil, a primeira lei sobre acidentes de trabalho foi criada em 1919, durante o governo Delfim Moreira. Dali em diante, novas leis surgiram, e com a consolidação das leis de trabalho, ou CLT, essas normas evoluíram no país. Em 1978, as normas regulamentadoras foram criadas, um grande marco na área de segurança e medicina do trabalho. E em 1986, a profissão de técnico em segurança do trabalho foi regulamentada. A função do técnico de segurança, ela é fundamental, eu diria cada vez mais necessária. É um profissional que ele soma muito, ele auxilia muito na gerência da atividade, pela cobrança que se faz ou ajuda a fazer. Essa função que ele exerce de acompanhar em campo e orientar e discutir eventuais ocorrências no sistema é fundamental para auxiliar qualquer gerente na sua atividade, né? A gente sabe que um eventual acidente ele causa um transtorno imenso para todos, né? Você acaba investindo num profissional que vai trazer só benefício. Fazer manutenção em postes elétricos não é tarefa para qualquer um. E nem mesmo os profissionais mais experientes dispensam as orientações de um técnico em segurança no trabalho. Afinal de contas, existem riscos de queda e de choque. A Celesc é uma empresa geradora e distribuidora de energia aqui de Santa Catarina. Eu fui lá bater um papo com os responsáveis pela segurança dos funcionários.
Sandro, aqui é onde tudo começa? Aqui é onde tudo começa, no local de trabalho. Legal, me explica um pouquinho então aí sobre o seu trabalho, o trabalho de um técnico em segurança aqui nessa empresa e em várias outras. O técnico de segurança, como em outras áreas, não só na área de atividade elétrica como a nossa, ele atua como prevenção, na área preventiva, prevenindo os riscos e fazendo análise desses riscos, né? Então, é exatamente o que a gente faz. A gente vai a campo, analisa quais são os riscos possíveis e atua sobre esses riscos, né? Agora, você também identifica, então, novas possibilidades de problema, no caso, é isso? Exatamente. Mediante alguns acontecimentos, inclusive, você acaba se prevenindo com esses acontecimentos e é o que já é previsto na legislação, né? E a partir do momento que você cai para a rua ali, vai a campo, você tem uma grande responsabilidade, porque toda essa equipe, ela não depende de você, mas a segurança dela está nas suas mãos, né? Com certeza. A avaliação dos riscos que elas vão ter durante a atividade dela está comigo. É aqui então, Sandro? Bom, esse é o local do desligamento. Certo. Então, a gente faz agora uma avaliação, a gente conversa com a equipe que vai fazer o desligamento, vê se tudo está ok, eles fazem o desligamento, estando ok, e o pessoal dá andamento lá mais para frente. Beleza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer, tudo em ordem? Então a gente vai desligar isso aqui, correto? Eu queria saber, vocês trouxeram equipamento para trabalho em altura, para elevação do guindaste? Sim, tá tudo. Eu só vou pedir o seguinte para vocês, não esquece cinto da trava-quedas e o equipamento para trabalhar no guindaste, tá bom? Quando você desliga, você precisa se certificar de que realmente está desenergizado. Então, ele está usando o detector de tensão. Entendi. Um apito quer dizer que tá ligado, é isso? Quer dizer que está ligado, está passando energia. A parte nossa agora, a gente vai emitir um documento chamado DTD, que certifica que está desligado. A gente entrega para a empreiteira que vai executar o trabalho mais à frente. Perfeito. E eles estão certificados de que a área está desligada. Eu já tenho o prévio conhecimento do local onde vai ser feito a atividade. Porém, eu não tenho conhecimento do terreno. Então a gente vai ver o que vai conversar com a equipe e saber o que vai ser feito para a gente saber qual é o risco. Legal. Bom dia, pessoal. Bom Bom. dia. Tudo bem? Beleza. Então, o que vai ser feito nessa área agora? Vai ser feito um deslocamento de rede aqui. Passa muito carro aqui. Passa. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai sinalizar a área, vai colocar cones para demarcar e a gente tem que certificar de que, caso passe algum veículo aqui, a gente não tenha contato, então haja essa separação entre a nossa atividade e os veículos que passam aqui. Esse local vai ser um deslocamento de rede. Então hoje a rede está passando em um terreno particular. Perfeito, que é esse aqui. Exatamente. Agora eles vão deslocar essa rede para um terreno público, para uma área pública, aliás. Por conta de manutenção. Hoje você não pode adentrar num local privado sem autorização, então isso gera um trabalho e um transtorno, né? Então, para que fique mais simples, as próximas manutenções vai ser deslocado para uma área pública. E essa questão da segurança, como era antes, como é hoje em dia e aonde a gente vai chegar? A gente pode analisar no prisma de década. Então, há uma década atrás, você não tinha... Para trabalho em altura, o cinto, tipo paraquedista, era apenas um cinto abdominal. Então, o risco era muito maior. Perfeito, era muito mais simples, né, e rústico. Exatamente. Né? Então, hoje a gente usa essa roupa anti-chamas para te prevenir contra o calor, no caso de um arco voltaico. Antigamente não existia. Então, hoje há uma prevenção muito maior. Os equipamentos estão muito mais evoluídos e a tendência é ficar cada vez mais. Então, a tendência é que o serviço fique cada vez melhor, mais rápido e que haja cada vez menos acidentes, é isso? Com certeza. Então, o técnico de segurança vem justamente para isso, para deixar mais seguro e não ter problema nenhum com o andamento do trabalho. Não vai atrapalhar de nenhuma forma, é só agregar segurança ao trabalho. Os técnicos em segurança no trabalho são profissionais que realmente fazem a diferença. Se você também gosta de segurança, saúde, legislação e está procurando uma área promissora, essa pode ser a sua chance.
Bora, pessoal. Aí, no finalzinho da aula, então, um visualzinho da atividade. Bem, manutenção de redistribuição de energia elétrica, né? Antes de tudo, vamos iniciar o nosso planejamento, né? Iniciar ali, primeiramente, com análise preliminar de risco, realizar o mapeamento dos riscos para execução da atividade, pegar a programação das atividades, ou a nossa OS, né? A nossa ordem de serviço, a solicitação e permissão junto à central de operação e distribuição. E é muito bom, é importante trabalhar em conjunto. O levantamento de materiais, equipamentos, ferramentas e veículos, né? Um veículo correto, identificado e bem sinalizado. Iniciar ali os testes de equipamentos e estimativa de tempo, né? Porque quando você vai fazer uma manutenção ali em redistribuição, a gente vai trabalhar em conjunto com a central de operação, né? Vocês vão ligar, desligar e falar a estimativa de tempo para poder religar novamente. Mas é claro, né? A central só vai ligar de novo ali após vocês finalizar o serviço e dar o ok. Como é que é a análise preliminar de risco, né? A gente vai avaliar as atividades críticas, os riscos e as ações preventivas, né? Trabalhar em plano elevado, atividades críticas, manusear isolador de porcelana, vidro quebrado, ou isolador polímero, fibra de vidro, amarrar ou desamarrar condutor em estrutura com ângulo e ou enfocamento. Os riscos, né? A gente tem a queda do eletricista, a gente tem queda de materiais ou ferramentas. O que é que isso pode causar, né? Ferimento com a porcelana, ou vidro avariado, ou alergia à fibra de vidro. Dá uma coceira danada essa fibra de vidro aí. Lesão, pois o condutor pode atingir o eletricista, né? Ações. Fixar o trava-quedas acima da linha da cintura. Os auxiliares devem manter distância segura, posicionando-se fora do raio de ação. A gente deve evitar contato com partes cortantes e com as fibras de vidro, utilizando luvas de vaqueta. A gente deve posicionar-se no poste de maneira que o condutor não atinja o eletricista e amarrar o condutor com a corda auxiliar ou executar a tarefa com dois elementos da equipe. Ali, caso ali vocês estão fazendo manutenção ali, não ocorrer aquela soltura do cabo ou se prender de uma vez, derrubando até o eletricista, né? Como que é os conceitos de manutenção, né? De rede? A gente tem a manutenção corretiva, temos a manutenção programada, temos a manutenção corretiva de emergência, ali caso ali cai algum galho ou algum furto na rede, cai algum raio, vocês precisam fazer ali a corretiva de emergência. Temos a manutenção preventiva. Muitas das vezes ali a gente realiza essas manutenção preventiva ali nos finais de semana, né? Tem poucos fluxos ali. Temos a manutenção preventiva, né? Onde a gente faz ali a análise, a gente faz as inspeções termográficas nas redes, verificando ali se tem algum equipamento quebrado, poste danificado, cruzeta variada, ou isolador trincado ou quebrado. Como que é a inspeção, né? A nossa inspeção, temos a visual, inspeção visual regular, inspeção visual de emergência e inspeção estrutural, né? Que é do poste de distribuição. A inspeção visual é uma inspeção feita a olho nu ou com auxílio de binóculo, visando obter uma avaliação geral das condições das instalações das redes de distribuição. A visão regular é aquela feita nas condições descritas acima,
a intervalo de tempo regulares, obedecendo-se à programação predeterminada, né? E é aquela realizada visualmente logo após foi no embalo. A inspeção visual de emergência, né? Aquela realizada visualmente logo após a ocorrência de desligamento transitório ou sucessivo no sistema, visando ao isolamento de trecho ou do equipamento defeituoso da instalação. A inspeção instrumental, né? Que é usada ali na preditiva. É uma inspeção feita com auxílio de instrumentos adequados, de caráter minucioso e geralmente voltada para um problema específico de rede. Análise de falhas. Temos as falhas totais, quando os equipamentos não podem atuar. As falhas parciais, quando o equipamento apresenta algum defeito, mas funciona por algum tempo. Falhas catastróficas, intitulada como falha com sinistro tipo explosão, ou como queda de galho, rompimento de cabo, né? Sobrecarga elétrica. A sobrecarga, quando temos ali um projeto mal dimensionado, né? Você vai só colocando carga, vai o transformador não aguenta e acaba ocasionando isso aí, né? Fogo. Manutenção mal planejada. Como que é o tempo de duração da ponta de carga, né? Em hora. Em meia hora. Transformador de distribuição com resfriamento natural, com temperatura ambiente, 40 graus. Temos a carga contínua equivalente em porcentagem da potência nominal, precedendo a ponta de carga. 50, 70 e 90%. A gente tem um tempo de duração ali de meia hora, né? 1, 2 e 4. A expensão instrumental, né? Que a gente chama de manutenção preditiva. Ali a gente utiliza ali a análise de uma termografia, né? Onde temos ali alguns pontos quentes em cima do transformador. Temos um ponto quente aqui na emenda, provavelmente uma emenda ali mal feita, né? Temos o aquecimento aqui embaixo, aqui, ó, um ponto de conexão dos cabos, provavelmente uma emenda também mal feita ou um clipe mal clipado ali. Temos uma análise termográfica, é um exemplozinho, né? Deixa eu dar a imagem aqui. Bem, o que que a gente deve ver ali, né? Visualmente ali, a estrutura do porte. A gente tem ali a corrosão na base do porte, temos o alinhamento, ferragem exposta e rachaduras. Muitas das vezes aí foi alguém que bateu, né? Ou não avisou, tal, fez nenhuma programação para poder trocar, né? Temos as cruzetas, que ele é falta de nivelamento, né? Queimaduras, rachaduras. Muitas das vezes, hoje, atualmente, quando a gente vai fazer manutenção em cruzetas, a gente utiliza um drone, né? Principalmente para olhar ali por cima. Se você olhar por baixo, tá tudo ok, mas por cima ali você vê algumas rachaduras, alguma cruzeta danificada. Aí o auxílio de um drone seria muito melhor, né? Porque só visualmente por baixo. Os condutores, né? Ficar atento aí que a gente tem muito isso. Em galhos e árvores crescendo toda em volta da cidade. A gente olha ali os estados condutores, tá tensionamento, emendas, poda. O tensionamento é caso você esticar muito o cabo ali, aí em determinada temperatura ele vai oscilar ali o tensionamento, né? Se caso ali ele for bem esticado mesmo ali, na época do frio ele vai tensionar e vai arrebentar. E se ele tiver bem ali, mais ou menos bem folgado, na época do calor, ele vai tensionar ali, criando aquele arco, né? Temos o aterramento, né? A continuidade do circuito, fixação do condutor nos para-raios e nas cruzetas. Temos um exemplozinho aqui, né? Da descida do cabo no poste.
Aqui em cima aqui fica o transformador. Aí você faz ali a descida ali do aterramento no solo. Temos que verificar também ali os para-raios, né? Verificar se está danificado. Muitas das vezes você encontra ele meio quebrado ou rachado. Na ponta superior que às vezes ele está danificado, está bem folgado, né? Tem que fazer reaper. Os equipamentos de proteção de manobra, né? A gente tem ali a chaves fusíveis, chave faca, posição na cruzeta e condições de fixação. A gente olha tudo isso, né? Ver se está tudo ok, se não tem nada, nenhuma parte ali danificada, se tem alguma parte ali que falta algum reaperto, que é o que causa ali os pontos quentes ali na hora que você vai fazer a realização da termografia. Temos o transformador, né? A gente olha o estado das buchas, se estão tudo ok, se precisam fazer a troca, se estão rachadas ou danificadas. Temos as rachaduras ou vazamentos ali do transformador, né? Muitas das vezes o pessoal coloca esse transformador, não olha nem o óleo dele, né? Mas é bom sempre fazer. Tem transformador aí de 20 anos, pelo menos aqui na minha cidade, aqui, eu acho que o pessoal nunca fez manutenção. Só faz manutenção quando explode ou pega fogo. Olhar ali o aterramento da carcaça, condições de fixação, pintura. Caso ele também tiver enferrujado ali também, é um problema. Nesse caso de aterramento aí, ó, muitas das vezes quando tem aquele pessoal que gosta de roubar um pobre, né? O religador. A gente tem um número de operações, né? Você abre e fecha ele. Eu creio que isso fica na concessionária, né, no registro ou na ordem de serviço também. Eu acho que o pessoal faz também. A gente olha ali o aspecto da pintura, se tá tudo ok, se não tem nenhuma ferrugem, nenhum amassado. A gente olha as integridades das buchas, né, se não estão trincadas ou danificadas. Se tiver algum, você realizar a troca. Temos o religador, né? Ali a gente olha também a presença de ferrugem, o estado da pintura, condições das conexões. É bom fazer um reaperto, né? A integridade das buchas, olhar se não estão trincado ou danificado. Se possível, realizar a troca. Como que é as escadas de extensão, né? Para realizar a manutenção. As escadas devem ser apoiadas em postes, cruzetas, suportes, fachadas e devidamente amarradas. Não só amarrada, né? Você fazer a isolação da área e fazer também ali devida fixação dele ali no porte, né? Bem correto, pra vocês não evitar a queda. Aí quais são as precauções que a gente tem, né? Verificar as condições da carretilha, a gente verifica as condições da corda, né? Verifica os montões onde estão trincados, com pequenas rachaduras ou descolados. Verifica se o nó está firme. A gente verifica a trava, se funciona bem ou se está lubrificada. A gente verifica os degraus, né, se estão firmes e sem trincos, ou se estão ali bem fixados, se não estão ali, tipo, como falar, né? Se não tiver solto, caso você pisar em falso, né? Verifique se a base do pé está com rachadura, aquela borrachinha ali embaixo, está tudo ok. Às vezes você vai subir, ela trinca, né? Com devidade do tempo mesmo. Como é uma borrachinha ali, ela trinca, às vezes você sobe, ela racha. A gente tem uma tabela, né, onde tem os modelos de escadas de madeira e suas especificações técnicas. A gente tem ali, né, o modelo, comprimento da seção, quantidade de degraus, o peso, comprimento da corda, né? Vai depender ali do serviço que vocês vão utilizar, né?
Sempre escada de fibra de vidro, como vocês vão trabalhar com eletricidade. Madeira, eu já vi, mas é bom evitar. Na chuva ali é um perigo danado. Os veículos, né? Com cesto aéreo. A gente tem aquisição mais cara, mais rápidos e seguros. Hoje tem esse modelo de carro aí já é bem antigo já, né? Hoje a gente tem um caminhãozinho onde você faz a suspensão das rodas, faz o aterramento do caminhão, faz o isolamento ali, onde o carro vai ficar estacionado, e com as luzes ligadas, né? Então as luzinhas aqui laranjadas aqui, ó, que ela tem que ficar bem sinalizada. Isso também é até um código do CTB, né? Como é veículo de serviço, ele tem que ficar com um light, né? Laranja, rotolight ligado. Quais são os procedimentos operacionais? Posicionar o veículo, aplicando suporte para o trânsito brasileiro, né? Que é ali a norma do CTB, com o rotolight ligado, bem ali, bem à vista mesmo. Acionar freio de estacionamento, instalar calço nos pneus. Finalizar o canteiro de trabalho utilizando cones, fitas reflexivas e bandeirolas. E, se possível, ali se tiver escuro, tiver alguém com a bandeirinha ou a lanterna, também é bem legal vocês colocar ali em voz. Para não ter nenhum risco, nem nenhum outro veículo bater em vocês. Colocar em funcionamento os equipamentos hidráulicos. A gente vai identificar na cabine a alavanca correspondente à tomada de força, ligá-la com o carro em ponto neutro e com o pé na embreagem, acionar os estabilizadores traseiros. A gente vai retirar as cintas de proteção existentes no braço e no cesto, posicionar-se dentro do cesto utilizando o cinto de segurança e acoplar a argola no braço do cesto, acionar as alavancas para posicionar-se para a realização do serviço. O caminhão com braço hidráulico ou guindalte, né? Instalações de poste, transformadores, capacitores, dependendo do tamanho do peso. É muito bom também fazer a mesma sinalização, né? Quando a gente vai fazer uma instalação de poste, ou fazer uma retirada de poste também. Transformadores, ter um bastante cuidado ali, que é bem pesado, bem robusto. Aqui não tá, mas a gente também pode adicionar ali uns religadores também, né? Caminhão com escada central e giratória. Atendimentos em redes emergenciais, manutenção e iluminação pública, abertura e fechamento de chaves e de equipamentos, atendimentos e consumidores. É o mesmo conceito. Tipos de redes, né? A gente tem a rede compacta, que é poste de concreto ou madeira, suporte tipo L ou tipo C em aço, condutores, cabos protegidos, mecanicamente isoladores de porcelana e poliméricos. É aqueles cabos isolados de média, né? Que a gente tem. A rede convencional, e, que é um poste concreto de madeira ou de fibra, cruzetas de madeira ou de aço, condutores, cabos e fios, isoladores de porcelana, polímero, alças, laços pré-formados, mãos francesas e cintas de aço. A rede de cabo pré-fabricado, né? A gente vê muito esse dentro da indústria. Tem aqueles cabos isolados, poste concreto, suporte de ancoragem, acessórios metálicos, condutores ou cabos isolados eletricamente em alta tensão, acessórios para estabilização, distanciamento e ancoragem dos cabos, isoladores, alças, pré-formados e conectores. Essa rede de cabo pré-fabricado a gente vê muito dentro das fábricas, indústrias, dentro de subestação. A convencional, que vocês veem na rua mesmo, e a rede compacta também vocês veem na rua também. E ali onde tem muitas árvores em volta, né? Tá bem mais protegido esses cabos.
qual que é as principais causas de desligamento, né? A gente tem os defeitos típicos que acontecem por motivos naturais, utilização inadequada, falha ou falta de manutenção, ajuste e outros. A gente tem isolador quebrado ou danificado, né? Ou o mal, falta de reaperto, cabo ou fio partido, conexão com defeito, medidor de energia queimado ou travado, materiais deteriorados, fios em contatos, o famoso curto, queda de raios, queda de galhos de árvores, abalroamentos. Aí a gente tem um conector tipo de compressão, que foi atingido por um raio, né? Temos uma cruzeta de madeira que está deteriorada, quebrada. Se você olhar ali mais ou menos ali por baixo, você vê que está intacto. Mas caso você olhar ali por cima e tivesse um drone, você vê bem danificado. Vamos fazer a manutenção preventiva, né? A substituição de componentes avariados ou danificados. A gente vai relocar ou aprumar o porte, refazer emendas, numerar ou renumerar equipamentos, reafixar condutor nos isoladores, renivelar cruzetas, limpar isoladores, retirar objetos estranhos da rede, tensionar ou aliviar a tensão mecânica nos condutores, afastar condutores ou equipamentos, podar galhos, realizar medições ômicas de aterramento. A programação de manutenção preventiva, né? A gente vai olhar os recursos disponíveis, né? Para a gente realizar a nossa manutenção, ver equipes de manutenção disponíveis, se temos equipe de linha morta ou equipe de linha viva. Às vezes temos uma equipe dividida, né? Para, se caso ali a gente fazer manutenção de linha viva, por exemplo, com a rede energizada. E a linha morta, muitas das vezes é uma linha ali vai mudar de lugar ou já foi desativada. A manutenção em linha viva, né? Em redes que atendem aos consumidores com prioridades para o atendimento. Em alimentadores, circuitos tronco, em redes que atendem a áreas importantes. Onde eu trabalhava, tinha uma rede de linha viva, onde era diretamente para a empresa, né? Então, seria ali uma linha de que atende áreas importantes, bem específica. Manutenção em linha morta. Trocar ou instalação de transformador, substituição de chave fusível, faca. Perfil de carga do sistema. Deve ser realizada em períodos de menor demanda, consumo, mais ali nos finais de semana, né? Verificar condições meteorológicas. Muitas das vezes ali, quando estiver chovendo, a gente evita, só em caso de emergência mesmo, com os devidos equipamentos de segurança, né? A chave tipo faca. Exclusivo para manobra, manobrar trechos para evitar desligamento, efetuar manobras em redes tronco. Essa chave faca tem um dispositivo que você fica ali, logo ali embaixo do porte. Você nem precisa subir no porte. Eu já vi esse dispositivo de, de chave faca. Mas quando você pega ali uma bem antigona mesmo, que não tem dispositivo, aí você tem que subir no porte, fazer a realização da ligação ou com o próprio bastão, né? A gente tem ali, ó, os ganchos de suporte para apoio, de equipamento de abertura e fechamento de circuito em carga lug booster. Além lâmina cobreada com tensão de 15 kV. Terminal para instalação de cabo de rede de linha. Você vai conectar no terminal do cabo de rede de linha e vai sair com outro cabo no terminal para instalação do cabo alimentador da carga, né?
Temos o isolador de porcelana, classe 15 kV, né? Temos a base para a fixação da estrutura. Temos a trava de segurança do gancho para abertura em carga. Caso ele estiver em carga, você vem com um bastão, enfia aqui em cima desse gancho para fazer a reabertura dessa chave de faca. A chave fusível, né? Ela serve para proteger circuitos, serve também para realizar manobras, separar circuitos tronco de ramais dos alimentadores primários. É como se fosse um fuzil de proteção mesmo. Como que é a estrutura dele, né? Temos o terminal para instalação do cabo de rede de linha. Embaixo temos o terminal para instalação do cabo alimentador da carga. Sempre você chega em cima ali, né? A entrada como se fosse um disjuntor mesmo, só seguir a norminha ali. Você chega a alimentação por cima e desce ali no ramal de baixo para carga. Você tem a argola para a vara de manobra. Você tem um cartucho de armazenamento do aerofuzil, fica interno ali. Você tem um gancho de suporte para apoio de equipamentos, abertura e fechamento de circuito em carga. Temos o isolador, né, que é fixado ali no poste. Que é o elo fusível, né? Internamente ali do cartucho, né? Você tem um elo fusível. Quando ele sofre um furto ou algum tipo de proteção, ele pode ser substituído. Quando ele é rompido, fica dentro do tubinho ali, né? Do cartucho. Temos ali a cabeça ali, quando você vai fazer a identificação do que ele foi aberto, né? Qual que é o procedimento? O procedimento de segurança para a gente abrir as chaves, né? Seccionamento, impedimento de energização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário, né? A proteção dos elementos energizados, instalação da sinalização de impedimento de reenergização. A abertura sem vento, né? Você primeiro começa abrindo nas extremidades e, por último, você abre o do meio, né? Fica mais... Por que nas extremidades ali, né? Porque caso você tenha algum arco ali, pega ali nos outros circuitos. A abertura com vento. É a mesma forma, né? Vou ver aqui. É a mesma forma. Primeiro você abre as extremidades e depois, por último, o central, né? Aí você tem um outro exemplo, abertura com vento. Dependendo do vento ali, você abre as extremidades. Esse caso aqui, ele começou a abrir com central, né? O que é o log buster, né? Ele tem uma cabeça móvel para disparo, trava de retorno, tem a câmara de extensão de ar, a argola para apoio de ancoragem, trava móvel, ponto de conexão, vara de manobra. A especificação dele tem a corrente máxima ali de 200 amperes, dá 600 amperes. Tem a tensão nominal do RDA. Temos ali até 14.4 a 25 kV, de 200 amperes. De 600 amperes, de 14.4 a 34.5 kV. Então, esse aí tem a tensão nominal do RDA bem maior. O detector de tensão, né? Vocês vão utilizar ele ali após o desligamento, né, da rede, caso você tenha uma certeza, né, que o cabo foi desenergizado. O aterramento primário, né, que vocês vão realizar antes de fazer a manutenção. Aconselho se você fazer o aterramento na entrada do ramal, na saída e ali no local de serviço, né?
Caso tiver umas 3 equipes ali trabalhando ali na rede, você vai com bastão de manobra, fixa o cabo de aterramento e faz a ligação. Com os grampos de condutores, o grampo terra, você vai colocar ali no trado de aterramento. Como que é o aterramento secundário, né? Você vai fixar essas barras ali no cabo, no final fazer a ligação no aterramento, embaixo do local do poste. Temos um exemplo aí, né? Temos a instalação da finalização de impedimento de reionização. Caso ali a gente tenha uma chave de faca ou chave fusível. Qual é o procedimento operacional para instalação de aterramento temporário, né? A gente escolhe o local, a escavação ali do trato de aterramento, fazemos a ligação elétrica, né? Instalação das artes. A gente faz a verificação dos grampos de terra e dos grampos de condutores, verifica a sinalização e faz ali a realização do monitoramento. Temos as técnicas de desmontagem e substituição de equipamentos. A substituição e instalação de portas, né? A gente tem os procedimentos, riscos e controle de riscos. Seguindo o procedimento, sinalizar e delimitar a área de trabalho. A gente confirma se há o corte visível, chave aberta de todas as possíveis fontes de alimentação. Executa o teste de ausência de tensão, ali com detector de tensão, né? Que pode ser realizado no solo ou altura após a abertura da chave. Instalar o conjunto de aterramento de BT e média tensão. Os riscos, né? A gente tem a queda do mesmo nível. Temos arco elétrico, queda de diferença de nível, queda de mesmo nível. Temos o choque elétrico, queda de diferença de nível, queda do mesmo nível. Sempre a ausência do choque elétrico, queda de diferença de nível. Qual que é o controle de risco, né? Sinalizar e delimitar a área conforme o procedimento de sinalização e delimitação definido pela concessionária. Realizar a abertura das chaves conforme o procedimento de operação de chave-faca definido pela concessionária. Utilizar os EPIs de acordo com o nível de tensão da rede. Os EPIs ali sempre é de 17 kV, né? Então, a gente trabalha em redes aéreas ali de 3.8. Realizar teste conforme o procedimento de teste de ausência de tensão, utilizando ali o detector de tensão para a rede de baixa e média tensão, definidos pela concessionária. Procurar uma posição segura para realizar o serviço. Instalar o conjunto conforme o procedimento, instalação e retirada de aterramento definido pela concessionária. A retirada de porte usando o guindal. Qual os procedimentos, né? Colocar a cinta de elevação no porte, com o guindal segurando o porte. Qual que é o risco? Queda de objetos ou materiais, atropelamento, colisão. Temos o controle do risco, realizar a colocação da cinta de elevação para a retirada do porte, conforme o procedimento definido pela concessionária, finalizar e delimitar o local de trabalho e usar o capacete, colete e vestimenta reflexivo. A gente solta os cabos da estrutura para a remoção do porte. O risco, a gente tem queda de objetos ou materiais, queda de nível diferente, temos atropelamento, colisão, controle, né? A gente realiza a retirada dos cabos de fluido conforme o procedimento definido pela concessionária, realizar e delimitar local de trabalho, usar capacete, colete, vestimenta reflexivo.
A gente ali faz a escavação da base para facilitar a retirada do poste. A gente tem o risco ergonômico, queda do mesmo nível. Realizar a escavação da base para retirada do poste conforme o procedimento definido pela concessionária. É sempre bem importante a gente utilizar o guindalto, né? Amarrar ele. Caso ali você estiver fazendo a escavação, não correr o risco desse poste cair, né? O guindalto saca o poste e coloca em local seguro para a retirada dos demais materiais. A gente tem um risco de queda de objetos, atropelamento e colisão. Na verdade, aí faltou mais um, né? A gente tem o esmagamento, que é o risco do poste, né? A gente realiza a retirada do poste com auxílio do guindalto, conforme procedimentos definidos pela concessionária, sinalizar e delimitar o local de trabalho. A gente falou da retirada, né? Vamos falar agora da instalação, né? Um poste novo utilizando o guindalto. Qual que é o procedimento, né? A gente prepara a cava para a implantação do poste com a profundidade de acordo com a forma, né? Onde E engastamento ao quadrado, em metros, e L comprimento do poste. O engastamento mínimo é de 1,5 m. Temos o risco ergonômico, queda do mesmo nível, controle do risco, né? A gente realizar a cava para a instalação do poste, conforme o procedimento de abertura de cava para implantação de poste definido pela concessionária. A gente utiliza o guindalto para retirar o poste do caminhão. A gente tem um risco da queda do objeto material, atropelamento, colisão e esmagamento, né? Realizar a retirada do poste com o uso do guindalto, conforme o procedimento de utilização definido pela concessionária. Sinalizar e delimitar o local de trabalho, usar capacete, colete, vestimenta refletiva. A gente coloca a cinta na elevação, onde deve colocado um pouco acima da balança ou tara do poste. O cabo de içamento do poste, como auxílio do guindalto. Colocar o poste dentro da cava e aprumá-lo. Colocar ali bem em nível. A gente tem um risco de queda do objeto, o material, atropelamento, colisão e esmagamento. O controle de risco, né? A gente realiza o içamento da instalação do poste na cava com auxílio do guindalto, conforme procedimentos definidos pela concessionária. Finalizar e delimitar o local de trabalho, usar capacete, colete e vestimenta refletiva. Enterrar e compactar a base do poste, ergonômico, queda do mesmo nível. Realizar o reaterro e compactação conforme procedimento definido pela concessionária. A gente vai retirar a cinta e recolher o guindalto. Temos a queda de objetos, queda de nível diferente, atropelamento e colisão. O controle de risco. A realizar a retirada de cinta de recolhimento do guindalto conforme procedimento definido pela concessionária. Finalizar e delimitar o local de trabalho. Usar capacete, colete e vestimenta refletiva. Após ali o prumo do poste, utilizando o guindalto, né? Falando assim de modo bem claro, a gente vai colocar em nível. O procedimento, colocar a cinta de elevação no poste. Os riscos, temos a queda do objeto ou materiais, queda de nível diferente. Realizar a colocação da cinta de elevação para a retirada do poste, conforme o procedimento definido pela concessionária. Sinalizar e delimitar o local de trabalho. Segurar o poste com o guindalto na posição oposta à inclinação do poste. A gente tem um risco de queda de objetos, materiais, queda de nível diferente, atropelamento e colisão. A gente vai realizar o procedimento de segurar o poste com o guindalto, conforme o procedimento definido pela concessionária. Finalizar e delimitar o local de trabalho. Usar capacete, colete e vestimenta refletiva. A gente vai escavar a base do poste, no local oposto à inclinação, e aprumar com o guindalto. A gente tem um risco econômico, queda do mesmo nível e esmagamento, nesse caso o poste cair em cima do trabalhador. Realizar a escavação da base e aprumo do poste conforme o procedimento definido pela concessionária. Enterrar e socar a base do poste. Poder fazer a fixação, né?
A gente tem um risco econômico, queda do mesmo nível. A gente tem um controle do risco, né? Realizar o reater e compactação conforme o procedimento definido pela concessionária. A gente vai retirar a cinta de elevação e recolher o guindalto, sinalização e delimitação da área de trabalho e transportar para o veículo. Queda de objetos, materiais, queda de nível diferentes. Retirar a cinta e recolher o guindalto conforme procedimentos definidos pela concessionária. Caso ali a gente tenha a substituição de estrutura, né, ali das cruzetas, aí a gente tem todo o procedimento, risco, controle de risco, né? Estacionar, sinalizar, delimitar a área de trabalho, abrir com corte visível todas as possíveis fontes de alimentação, realizar teste de ausência de tensão com auxílio de escada ou no solo, instalar o conjunto de aterramento temporário de média e baixa tensão. A gente vai retirar o conjunto de aterramento e integrar a outro componente da equipe. A gente vai desconectar o aterramento do tráfego e concluir a retirada da estrutura. A gente vai instalar a nova estrutura, retirar a sinalização, delimitação de área de trabalho e transportar para o veículo. Qual que é os riscos ali, né, que a gente tem? Abauroamento e colisão, né? Abauroamento seria a mesma coisa de você escapulir a mão ou ser esmagado. Tem um atropelamento, queda do mesmo nível. Na abertura a gente tem um arco elétrico, queda de diferença de nível, queda do mesmo nível. Temos o choque elétrico, queda de diferença de nível, queda de mesmo nível. No próximo a mesma coisa, né? Choque elétrico, queda de diferença de nível. Ao instalar ali o conjunto de aterramento, quando a gente retira ali o conjunto de aterramento, temos a queda de materiais, queda de diferença de nível. Quando a gente desconecta o aterramento do tráfego, queda de materiais, queda de diferença de nível. Quando a gente vai instalar ali uma nova estrutura, né? Temos a queda de materiais, queda de diferença de nível. Retirar a sinalização, após ali a finalização do trabalho, né? Queda de materiais, queda de diferença de nível. Sempre ali a gente tem um controle de risco, né? Para a gente evitar ali algum acidente. A gente vai realizar o procedimento conforme o POP de estacionamento, realização e delimitação de áreas de trabalho da concessionária. A gente vai realizar procedimento conforme o POP de operação de chave-faca, né, ou fusível da concessionária, caso a gente for abrir o circuito. A gente vai utilizar os EPIs de acordo com o nível de tensão de rede. Realizar procedimento conforme o POP, teste de ausência de tensão na concessionária. Antes de realizar ali algum serviço ou desligamento das chaves, né, vai realizar o procedimento conforme o POP. Antes de instalar o conjunto de aterramento, ver como vai ser adequado ali o procedimento de operação. Vai realizar o procedimento conforme a retirada de aterramento da concessionária. Quando a gente vai desconectar o aterramento, também seguir o POP, né, da retirada da estrutura. Quando a gente instala a nova estrutura, também seguir o mesmo procedimento do POP, de instalação da estrutura da concessionária. E após o serviço, vai realizar o procedimento conforme o POP, estacionamento, sinalização e delimitação da área de trabalho da concessionária. Você vai retirar ali toda ali a sinalização e recolher e colocar no veículo. A substituição de transformadores, né? Quais os procedimentos que a gente tem? Riscos e controle de risco. A gente vai ali estacionar, sinalizar e delimitar a área de trabalho. A gente tem um risco de abarroamento e colisão, atropelamento, queda do mesmo nível, e a gente também tem esmagamento, né? O controle, realizar procedimento conforme o POP, estacionar a sinalização, delimitação da área de trabalho da concessionária. A gente vai escalar a estrutura, onde tem a queda de diferença de nível. A gente vai de trabalho em altura, na estrutura da baixa e média tensão da concessionária, seguir o mesmo procedimento do POP. Seguindo ali no procedimento, né? Vamos abrir a chave do transformador e retirar os cartuchos. Caso haja grampos de linha viva, esses devem ser abertos. Bem, esse é um procedimento bem comum, né? Quando você vai fazer a instalação. Nunca sabe, né? Se vai estar energizado ou não. Aí por isso que tem o bastão, né?
A gente tem os riscos de choque elétrico, queda de diferença de nível. O controle de risco, né, que é a abertura da chave do transformador e retirada dos cartuchos da concessionária. A gente vai executar o teste de ausência de tensão entre os salos fusíveis e as buchas primárias do transformador, para ver se tem ausência de tensão. A gente tem um risco de choque elétrico, queda de diferença de nível, queda de mesmo nível. A gente vai utilizar, né, sempre utilizando o EPI de acordo com o nível de tensão da rede, realizar teste conforme o procedimento de teste de ausência de tensão em redes elétricas de baixa e média tensão, estabelecidos pelas concessionárias. Desconectando os cabos, né, das buchas primárias e secundárias do transformador. Temos o risco ali de queda de diferença de nível. E o controle disso, né? A gente tem o POP, onde fala da desinstalação de transformador da concessionária. Iremos colocar a cinta de elevação no transformador, segurar o transformador pela cinta para que os executores folguem as porcas dos parafusos de fixação do transformador. Temos as quedas de materiais, queda de diferença de nível. E após ali afrouxar a fixação, né, dos parafusos, a gente tem o içamento do transformador da concessionária, né? A gente tem a retirada. Temos todo o procedimento padrão, pessoal. A nossa aula fica por aqui, né? De manutenção de rede de distribuição de energia elétrica. É bem compridinho, mas é bem de boa. Conforme eu falei, temos ali a demonstraçãozinha ali da nossa atividade, né? O que a nossa atividade vai pedir, né? Ela vai ajudar a realizar a manutenção de uma chave fusível desenergizada, né? Na atividade, busca responder os questionamentos. Vocês vão responder para mim aí de que forma a área deverá ser preparada, quais os equipamentos de proteção são necessários. Vocês vão elaborar o fluxo operacional para a realização da manutenção. Qual procedimento deverá ser tomado, né, para a manutenção da chave fusível e restabelecer a energia. Seguindo aí o passo a passo aí que dá nosso slide. A atividade é bem de boa mesmo. Na atividade 2, né? Temos ali a preparação da área, né? Temos ali quais equipamentos de proteção individuais e coletivos vocês vão usar para realizar esse serviço. Temos o planejamento de ajuste de componentes elétricos, né? Qual vai ser o planejamento que vocês vão utilizar ali nos componentes elétricos. E também vocês vão falar também dos componentes que mais demandam manutenção, né? Também falei no slide lá. É esse aqui, chave fusível, chave fusível, isolador de pino, cabo de saída do transformador e chave de óleo. É isso, pessoal. Nossa aulinha de hoje. Bem tranquilinha, né? Qualquer dúvida, vocês mandam lá no chat para mim. Vou passar mais um videozinho para vocês aqui. Só para a gente finalizar a nossa aula. Assim como os tourinhos japoneses, a Nissan Frontier tem muita resistência. Por isso é a única picape com 6 anos de garantia. Valeu pela aula de hoje. Vocês aí, né? E aí, de vez em quando, paga lá, Para fabricar a maioria dos objetos do nosso dia a dia, a indústria precisa combinar duas ciências:
a elétrica e a mecânica. É a eletromecânica que transforma energia em movimento e vice-versa. Seus princípios são aplicados em diversos processos de produção. Por exemplo, na fabricação de pães e biscoitos, peças de automóveis e até na geração de energia que chega na sua casa através das usinas hidrelétricas. Como o próprio nome já diz, o técnico de eletromecânica precisa conhecer bem os dois campos, o da eletricidade e o da mecânica. A boa notícia é que ele pode atuar tanto numa área quanto na outra. E é por isso que o mercado de trabalho para esse profissional é tão amplo. A formação técnica em eletromecânica dura em média 2 anos e requer do aluno espírito de liderança, boa comunicação e interesse nas disciplinas de física, química e matemática. Depois de formado, o técnico de eletromecânica trabalha com a montagem, manutenção e criação de máquinas e equipamentos eletromecânicos e pode atuar em empresas de diversos setores: concessionárias de energia elétrica, mineradoras, fabricantes de eletrodomésticos e muitos outros. A remuneração inicial para essa profissão é de R$ 2.000, podendo chegar a R$ 5.000 por mês. Mas como será que a eletromecânica deu seus primeiros passos? A história da eletromecânica está ligada a um pequeno objeto, muito usado até hoje, o relé eletrônico. O relé é um interruptor formado basicamente por um eletroímã e uma espiral de fios. Quando a corrente elétrica percorre a espiral, cria um campo magnético que atrai uma pequena alavanca e muda o estado dos contatos. O primeiro relé foi criado pelo cientista norte-americano Joseph Henry, no século XIX, quando fazia experimentos para entreter seus alunos. Mal sabia ele que a sua invenção seria a base para que Samuel Morse criasse o telégrafo. Utilizando o relé, ainda no mesmo século, o norte-americano Almon Brown Stroger construiu um dispositivo chamado comutador, fundamental para a automatização das centrais telefônicas. Finalmente, a eletricidade foi incorporada às máquinas de escrever, no começo do século XX. Graças à eletromecânica, as teclas ficaram mais leves, mais silenciosas, o que agradou bastante os escritores. Foi nesse mesmo século que o cientista George Stibitz percebeu que os relés eletromecânicos poderiam realizar cálculos matemáticos. Usando lâmpadas de lanterna e uma chave feita com uma caixa de charuto, ele montou o primeiro computador, um somador binário. Não dá para negar, a eletromecânica foi fundamental para o desenvolvimento da indústria Tudo é monitorado pela cabine de controle. Lá, os técnicos avaliam por meio de sensores características como temperatura, peso e composição química. Eles também são responsáveis por fazer a manutenção de todos os equipamentos. Essa profissão, ela abrange todo o desenvolvimento de um equipamento. Eu escolhi diretamente por esse motivo, de desenvolver, de projetar ou de contribuir com o desenvolvimento de alguns equipamentos industriais. Quem tiver com habilidade com mecânica ou com elétrica, é um futuro promissor, bem promissor. Na indústria, vai ser justamente isso que a gente vai presenciar no dia a dia. A gente vai ter a nossa equipe e a gente vai ter que desempenhar as atividades. Não tá para votação. Faltou, eu acho, o contato de selo aqui, ó. Como eu tenho afinidade na área mecânica, trabalho na área já, eu optei por fazer esse curso de engenharia mecânica, né? Quando eu entrei aqui, eu tinha o curso técnico, né? Só que eu entrei na área de produção, né? Aí eu trabalhei 6 meses, aí surgiu a oportunidade dentro da empresa de recrutamento interno. Aí eu me candidatei, fui aprovado e ingressei para a equipe de manutenção. A formação técnica ela é fundamental no nosso processo, porque requer pessoas que tenham domínio para trabalhar, seja numa máquina, num periférico, num equipamento que compõe a nossa parte fabril. Desde que essas pessoas busquem o conhecimento, né, e nós damos a oportunidade para isso, existe uma oportunidade enorme para as pessoas fazerem carreira aqui dentro.
De metalurgia a tubos e conexões. Os técnicos de eletromecânica atuam em diversos segmentos do setor produtivo. Esses profissionais são uma peça-chave na nossa indústria e contribuem para o desenvolvimento de toda a economia.